Olá a todos, continuando então o nosso curso. Agora nós vamos fazer as paredes de vidro, tá? De pele de vidro. O Revit traz uma tradução aqui um tanto quanto estranha em português, né? Sistema cortina, porque do inglês, em inglês é curtain wall, né? Eles traduziram aqui para parede de cortina, mas aqui no Brasil nós chamamos mais de parede de vidro, pele de vidro, fachada de vidro, tá? Mas é a mesma ideia. Então nós temos aqui, ó, uma parede desse tipo aqui na frente e uma aqui atrás. Então nós vamos estudar agora esse segundo tipo de família de paredes, que são as paredes cortina. Nós já vimos algumas coisas sobre as paredes básicas, né? Depois a gente vai ver ainda mais algumas coisas sobre a estrutura das paredes básicas, mas a gente vai falar agora sobre esse segundo tipo de família, chamado de parede cortina. Só lembrando que as paredes, né? A parede é uma categoria cujas famílias são de sistema, não são carregáveis, né? Eu não tenho aqui como carregar família de paredes, tá? Qualquer Revit que eu encontrar vão ter essas três famílias: básica, parede cortina e parede empilhada. Então eu vou pegar esta primeira parede aqui, ó, este primeiro tipo, que coincidentemente também tem o mesmo nome da família, né, parede cortina, porque ela não está configurada. Né? O que seria uma configuração de uma parede cortina? Seria a divisão em painéis, né, tanto verticais quanto horizontais, e a sua estrutura, que o Revit chama de montantes. Então eu vou fazer uma parede aqui do lado só para fazer uma demonstração de como isso funcionaria. Como que nós poderíamos fazer essa divisão? Vou colocar aqui uma altura até a torre da caixa d'água, né? Do térreo até a torre da caixa d'água, com qualquer tamanho aqui, ó. E vou dar um ESC. Quando eu vou visualizar isso aqui em 3 dimensões, tá aqui, ó. Repara que ela não está configurada, ela está aqui como se fosse um vidro único, né? E agora a gente precisa fazer a divisão em painéis e a divisão da estrutura dela, chamada de, que o Revit chama de montantes. Tá? Essa divisão pode ser feita manualmente ou pode ser feita automaticamente. Tá? A gente vai ver primeiro qual é a opção de fazer isso automaticamente e depois nós vamos ver a opção de fazer isso manualmente. Então, automaticamente, eu vou clicar com o botão direito não, vou selecionar este elemento e vou clicar em editar tipo. Né? A configuração disso está no tipo, tá? É uma propriedade do tipo desta parede. Então vamos lá. Ó. Eu tenho aqui as configurações de eixos verticais e horizontais, que são a parte de divisão em painéis disso aqui. Então, ó, eu vou colocar eixos verticais, não tem nenhum. Eu tenho aqui algumas opções, sendo que as mais utilizadas são distância fixa e espaçamento máximo. Se eu colocar distância fixa, ele me pede qual é a distância que eu quero. Quando eu clico aqui em aplicar, ó, eu tenho então a divisão em eixos verticais, tá? Só um detalhe, essa opção de distância fixa, ela é até interessante. Quando a parede ela tem um múltiplo da distância que eu coloquei, no caso 1,50 m. Se não for múltiplo, vai acontecer isso aqui. Ó. Eu vou ter um painel, né, uma divisão menor do que as outras. Para essa situação em que a parede não é múltipla de 1,50 m, o melhor seria colocar espaçamento máximo. Por quê? Eu vou respeitar, né, e isso que determina o vidro, né? Quanto menor for a espessura de vidro, menor vai ser esse espaçamento permitido, tá? Isso é um dado fornecido pelo fabricante do vidro. Então, ó, espaçamento máximo, eu estou respeitando o espaçamento máximo, no entanto, eu estou fazendo a divisão em espaços iguais. Nesse tipo de situação é a melhor opção. Vou fazer a mesma coisa para os espaços, os eixos horizontais, né? A mesma ideia, né? Distância fixa ou espaçamento máximo. Estão aqui os eixos, ó. Tá? E para que se eu for renderizar isso aqui agora, eu vou enxergar isso aqui, ó. A gente vai ver esse comando de renderizar depois com mais calma. Mas se eu renderizar isso aqui, eu vou ver isso aqui como se fosse um único vidro sem divisão, tá? Porque os eixos, na verdade, eles não dividem o elemento fisicamente, tá? São linhas imaginárias que dividem os painéis, mas fisicamente ainda não existe essa divisão. Quando a gente verificar o render aí, nós vamos ver um vidro como se não tivesse feita nenhuma divisão dos painéis. A renderização em modo rascunho ela é rápida, mas dependendo de como está a configuração, ela pode demorar um pouquinho.
Pronto, está renderizando aqui. Você pode reparar, ó, que não tem, tá, uma estrutura, né? Aqui está como se fosse um vidro. Beleza. Então agora vamos ver como que faz realmente a estrutura disso aqui, ó. Isso aqui precisa de uma estrutura por trás, né? De perfis metálicos, de madeira. Antigamente tinha bastante de madeira, mas agora a maior parte é metálico, principalmente quando é mais alto assim, né? De alumínio. Tá? Então como que a gente configura isso? Eu vou selecionar a parede novamente, editar tipo, e agora eu tenho aqui as opções, ó, de montantes, tanto no interior, montantes verticais e horizontais, sendo que para cada um eu tenho 3 configurações, ó. Os montantes que vão ficar no interior, o montante que vai ficar na borda 1, que é a borda mais à esquerda, e o montante que vai ficar na borda 2, que é a borda mais à direita. Então, por exemplo, aqui eu já tenho no nosso template alguns perfis cadastrados. Então, por exemplo, eu vou colocar um circular de 2,5 centímetros no interior e um pouquinho maior, ó, de 5 centímetros nas bordas. Para que quando eu der um OK, eu já vou ter aqui a divisão, ó. O perfil um pouco de 5 centímetros nas bordas e o de 2,5 no interior. Aqui está o outro de 5. Eu vou fazer a mesma coisa agora para os eixos verticais. Agora eu vou colocar montantes verticais. Vou colocar diferente aqui só para não ficar igual. Vou colocar no interior um de quadrado de 3 centímetros. Na borda 1, um de 5 por 15. Na borda 2 também. Retangular 5 por 15. Olha lá. Pronto, agora sim é realmente uma parede de vidro, como nós conhecemos, com seus painéis e os seus montantes. Se eu vier aqui em renderizar agora, eu vou enxergar isso aqui agora realmente como uma parede, né? Pele de vidro, fachada de vidro, como queiram chamar. Vou aguardar um pouquinho que ele já vai renderizar. E aí a gente vai conseguir enxergar certinho essa parede estruturada aí. Aí ele já renderizou aqui, ó, tá? Já renderizou certinho. Então agora a gente consegue enxergar essas divisões aí. Então continuando aqui, esta foi a opção automática, né, de divisão em eixos horizontais e verticais, né? O Revit que fez essa divisão pra gente. E como que eu faço para fazer algumas alterações manuais? É possível? Completamente. Ó. Por exemplo, vamos supor que eu quisesse criar um eixo aqui, ó, tá? Dividindo esse painel em 2. Eu tenho aqui a opção, ó, dentro de arquitetura, a opção de criação de eixos, eixo cortina. Então, selecionando essa opção, funciona assim, ó, quando eu me aproximo de um eixo na vertical, ele permite a criação de eixos na horizontal. Quando eu me aproximo de um eixo na horizontal, ele permite a criação de eixos na vertical. E o que eu quero é na horizontal. Então, vamos aproximar aqui desse eixo, né? E repare que ele está criando um eixo, ó, que vai passar por todos os painéis fora a fora. Se é isso que eu quero, basta eu clicar e eu já tenho meu eixo. Se eu não quero, se eu quero só nesse painel, eu tenho que mudar aqui, ó. Em vez de todos os segmentos, eu vou colocar um segmento. Pronto. Tá ali, ó. Aqui fica até mais fácil para controlar as cotas temporárias. Quando eu clico, ele vai criar o eixo, ó, e repara que ele vai criar, além do eixo, o montante, né? Por quê? E como que ele sabe que é este montante que eu quero? Eu vou até desmarcar aqui a opção de linhas finas, ó. Como que ele sabe que é este que eu quero? Porque ele já está na configuração da parede, né? Ele já sabe que para todos os eixos horizontais, ele vai usar esse perfil aqui, quadrado de 3 centímetros. E se eu criar um eixo, ó, na vertical, vou pegar aqui um segmento, vou criar um eixo aqui, ó. Ele já sabe que tem que usar o perfil circular com 2,5. Tá? Então eu posso criar eixos tranquilamente, né? E aonde eu criar o eixo, ele já vai aplicar o montante referente àquele eixo. Outra opção que eu tenho seria a possibilidade de unir 2 painéis ou mais. Tá? Vamos, por exemplo, pensar na possibilidade de unir 2 painéis. Tá? Como que eu poderia fazer? Não, eu poderia excluir aqui, ó, esse montante, mas não basta excluir o montante. O que, na verdade, conta aqui é o eixo. E o montante ele só vai seguir o que está aqui por trás.
tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o montante, perdão, o eixo, tá? Aqui talvez eu tenha que usar o Tab, lá, ó. Tab 2 vezes, ele permitiu a pré-seleção do eixo, que está ali atrás do montante. Como que eu sei que eu selecionei certo? Tá aqui, ó, eixo de parede cortina. Quando eu seleciono o eixo, aparece essa opção aqui, ó, de edição manual, chamada de adicionar, remover segmentos. Repara que é mais e menos, ou seja, no mesmo botão eu tenho a opção de adicionar segmentos e remover segmentos. Então eu vou clicar nesse botão e o que eu quero é remover, ó. Eu quero remover esse segmento aqui, ó. Clico uma vez, ele já removeu, dou ESC e pronto. Removendo o eixo, ele também remove o montante e eu tenho a união aqui de dois painéis. Então, na próxima aula nós vamos criar as paredes lá do nosso projeto, né? A gente vai ver que nós já temos um tipo pronto, né? Já configuradinho com montantes e eixo, tudo certinho. E nós vamos precisar fazer essas edições aqui, ó, tá? De acrescentar eixo e remover segmentos para criar um painel do tamanho de uma porta, para a gente colocar ali, né? Aqui, ó, nós temos uma porta e a gente vai precisar fazer essas configurações aí para colocar essa porta aqui que a arquitetura está pedindo. Então nós continuamos na próxima aula. Muito obrigado.